convite e é um prazer estar aqui de novo, presencial. Eu não tinha vindo ainda na terça-feira. Como que tá gostoso, né? Adorei a Cris cantando, que bom que todos estão aqui. E hoje o convite é para a gente falar sobre a parábola da candeia. E é uma conversa, viu, gente? Eu gosto de trocar ideias e pensamentos para a gente crescer. Vocês sabem o que significa candeia? É aquilo ali que está ali no slide. É aquela pecinha de barro onde acendia a luz. Antigamente, na época de Jesus, que ele esteve aqui na Terra, não tinha iluminação elétrica, né? Então a luz se fazia daquele jeito. Você prefere ficar em cima, meu bem? Não, senhor. Então, e aí a parábola da candeia se encontra, eu só vou virar aqui um pouquinho, tá, gente? Para eu poder enxergar lá. A parábola da candeia se encontra nos evangelhos. Nós tivemos 4 evangelistas e a história da candeia foi contada por Jesus e foi escrita por 3 evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus. Então Jesus contou essa história e ela foi replicada na Bíblia, no Novo Testamento, por 3 evangelistas. E por que Jesus falava por parábolas, né? O conhecimento dele era tão grande, o nosso mestre, ele esteve no meio de nós para poder trazer o ensinamento dele. Mas o nosso nível de compreensão não poderia ser acessado, nós não alcançaríamos os conhecimentos de Jesus se não fosse através de histórias, né? Por isso que ele era a forma que Jesus traduzia os seus conhecimentos numa sociedade iniciante no aprendizado evolutivo. E a gente ainda está, depois de 2000 anos, ainda estamos nesse início de aprendizado. As parábolas eram cheias de símbolo e todas as parábolas possuem um caráter de símbolos terapêutico para que nós pudéssemos alcançar, para que nós possamos alcançar o nosso processo de compreensão evolutiva. E a parábola da candeia também é cheia de símbolos. Voltou lá? Não, é o primeiro? Isso. Então, Lucas, pode ir. Lucas foi um evangelista. Vocês já ouviram falar de Lucas? Ele era chamado Lucano, né? Ele era um médico. Lucas foi um dos evangelistas. E ele, uma curiosidade, teve uma autora americana que escreveu um livro sobre ele que chama Médico de Homens e de Almas. Quem puder, leia. É um livro maravilhoso, conta a história de Lucas. E ele não encontrou Jesus pessoalmente, mas ele esteve em volta de todos os movimentos históricos que Jesus esteve ali em Jerusalém, né? Na Judéia, ele esteve ali em volta. E ele, depois de ouvir tantas histórias com tantas pessoas, ele foi um evangelista, ele escreveu o Evangelho. E ele foi um médico que acompanhou tudo lado a lado da história de Jesus, mas nunca esteve com ele. E a parte que coube a ele de escrever essa parábola foi essa parte aqui, ó. Ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, então acendida aquela lamparinazinha, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido, de aparecer publicamente. Essa foi a história que Jesus contou e como Lucas traduziu para o Evangelho. Então, contando a historinha lá naquela época, o que ele quis dizer? Que ninguém acende uma lamparina para deixar ela escondida. Você acende uma lanterna, uma lamparina, não põe embaixo da mesa nem embaixo do colchão.
você deixa ela à vista, né? Essa foi a história que Jesus contou e Lucas reescreveu. Aí Marcos, que foi outro evangelista, escreveu a mesma história, só que em outras palavras, né? Então São Marcos foi um dos evangelistas e um dos primeiros cristãos da época. A família de Marcos, quando Jesus nasceu, ele era criança, mas ele recebeu Jesus na casa dele, quando ele era criança. A Santa Ceia, na ceia pascual, foi na casa de Marcos. Então ele viu Jesus quando ele era criancinha. E também depois, no Pentecostes, foi na casa de Marcos. Ele cresceu, ele começou a acompanhar Paulo e Pedro depois da morte de Jesus e virou outro evangelista. Ele passou a escrever a história de Jesus. Então é o segundo evangelista que conta a mesma história que Jesus contou. Então São Marcos é um evangelista, um dos primeiros cristãos da época. Foi na sua casa que Jesus foi recebido para a ceia pascual e depois os discípulos para o dia de Pentecostes. Seguiu Paulo e Pedro na divulgação do evangelho. E em Marcos capítulo 4, versículo 21 a 25 está escrito, ele escreveu assim: e disse-lhes Jesus: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada que há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Falou a mesma coisa, que nada que precisa ser iluminado e visto é colocado embaixo da cadeira, embaixo do colchão ou embaixo do alqueire, né? E aí o terceiro evangelista que conta a mesma história, a parábola do candeeiro que Jesus contou. Mateus foi o terceiro evangelista. Mateus, ele era coletor de impostos. E ele foi um dos 12 discípulos que Jesus escolheu, justamente para fazer a divulgação dos seus ensinamentos. Mateus acompanhou a morte de Jesus e a ressurreição. Depois da morte de Jesus, ele ainda ficou 15 anos pregando o evangelho. E depois ele foi um dos 4 evangelistas que escreveu a história de Jesus no Novo Testamento. E ele contou a parte da parábola do candeeiro dessa forma. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Então a gente vê que a essência da história é a mesma. Jesus contou, esses homens ouviram essas histórias e escreveram no Novo Testamento, cada um com as suas palavras, mas a ideia é a mesma. Mas o que Jesus quis dizer com essa história para a gente? O que é a candeia então, né? O candeeiro é essa pecinha de barro aí. Uma candeia é uma pequena vasilha feita de barro com uma espécie de argola em um dos lados e uma formação na outra extremidade que acomodava um pavio molhado numa porção de óleo de oliva que servia de combustível para a candeia permanecer acesa. Isso é a candeia. E foi isso que Jesus trouxe de símbolo para a gente, que não deve ficar escondido, né? Então qual a função então de algo que deve iluminar, de ficar escondido? E o alqueire? O alqueire, que foi citado também, né, no versículo, na parábola, é esse cesto que na época de Jesus guardava alimentos. Quer dizer, o que ele quis dizer? Ninguém coloca uma lamparina embaixo de um cesto, né? O alqueire citado na parábola, então, era um tipo de cesto comum que guardava cereais. Ué, mas Jesus quis dizer isso? Qual o sentido dessa história? E o velador? Aí ele fala assim lá, né? Antes de ser colocado embaixo de uma cama ou de um alqueire, deve ser colocado no velador. O que é o velador? Velador é o que ou aquele que vela.
que permite velar, acender a luz, né? Suporte de madeira disposto verticalmente, em cuja extremidade superior se coloca uma vela ou um candeeiro. Vocês estão vendo ali na figura da época de Jesus? Aquele... Volta. Isso, bem aí, onde a Cris está com a setinha. A setinha sumiu. Bem aí. Isso é o velador. Ou nas casas das pessoas que eram mais ricas, podia ser um suporte de metal assim, mas era onde se colocava a vela. Para poder iluminar mais. Tinha algumas casas que tinham um suporte de pedra na parede, mas é aonde a luz se faz ficar num lugar onde possa ser vista, e não embaixo da cama ou embaixo de um cesto, né? Então isso é o velador. Nós entendemos o que é o candeeiro, o alqueire e o velador. Agora vamos entender isso, né? Mas qual é o símbolo da candeia, né? O pote de barro, segundo a simbologia de Jesus, significa o nosso corpo. Esse corpinho aí que nós estamos sentados na cadeira. Esse corpo de carne, né? De osso, de sangue, de células. O barro que habita a alma. Então isso é dentro da simbologia terapêutica que Jesus trouxe para nós. Esse é o sentido do candeeiro, né? O pote de barro é o nosso corpo, onde habita nossa alma, nosso ser essencial. Só que a gente confunde, né? A gente acha que nós somos um corpo. Não, nós temos um corpo. Nós somos essência. A gente troca a nossa referência. Então, no candeeiro, o pote de barro é o que habita nossa essência. E a chama? Essa luz, esse pavio que ficava aceso e iluminava tudo. O que é isso, né? A chama é a nossa consciência, é a nossa luz, é o nosso ser crístico. E é isso que não deve ficar escondido. É essa luz que deve ser colocada à mostra. É essa luz que deve ser vista. É essa luz que deve ser ressaltada. E o óleo que tem dentro do candeeiro, qual que é o significado desse óleo, né? É o nosso combustível, é o nosso elo intrínseco da espiritualidade, que a gente pode acessar aonde? Aqui, né? Livros, meditação, oração, natureza. Então é esse combustível que nos conecta com a nossa alma, que é o óleo que mantém a chama acesa. E se eu não acessar óleo, se eu não colocar óleo dentro do meu candeeiro, o que acontece? A chama apaga, fica fraquinha, né? Então o óleo é o nosso combustível, o nosso divino, nossa espiritualidade, que deve ser renovada permanentemente. E aí eu pergunto, nós tomamos banho, nos alimentamos, mas a gente alimenta o óleo da nossa consciência espiritual? Ou a gente passa mais tempo preocupado com as coisas da matéria, né? O convite de reflexão é esse, quando Jesus falou: acendei a vossa luz e colocai a sua candeira sobre o veleiro. Esse é o recado de Jesus para a gente. E a candeia simboliza um instrumento de iluminação cuja a chama, alimentada pelo óleo que abastece, afasta a escuridão. Ah, Ana Cláudia, então em nós também temos lugar de escuridão, lugar de medo, de insegurança, né? De pensamentos negativos. Temos, mas se nós alimentarmos o candeeiro com o óleo da espiritualidade, a gente afasta a escuridão. Faz sentido, gente? Não é interessante essa leitura da parábola de Jesus?
como que ele falava através de histórias para a nossa alma, com essa profundidade, né? A candeia assemelha-se então a uma mente esclarecida e enombrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Vou de novo, Cris. A candeia assemelha-se à mente esclarecida. Então, a luz acesa da candeia se assemelha a uma mente esclarecida. Peraí, volta. Enobrecida de valores morais e afasta as trevas da ignorância que existe na humanidade. Então, Jesus veio trazer essa consciência espiritual. Ele veio trazer essa mensagem de que nós temos uma essência divina e que essa luz precisa ser ressaltada. Pode. E olha lá, Jesus, a imagem de Jesus com o candeeiro, falando para as crianças e para o mundo da importância da gente deixar essa luz acesa, né? A candeia da iluminação. Esse, gente, é um trecho do livro de Bezerra de Menezes falando sobre essa parábola da candeia, tá? Então, a candeia da iluminação espiritual é a perfeita imagem de si mesmo. Olha que lindo, gente. Quando Jesus falou, deixai o candeeiro à vista, é a imagem perfeita da nossa alma, da nossa essência, do nosso ser crístico, que transforma as próprias energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando o óleo da boa vontade. Lembra o que tinha no óleo que deixa o pavio aceso? Não é a espiritualidade? Só que para eu acessar essa espiritualidade, o que eu preciso? Aí ele deu o nome do óleo da boa vontade. Às vezes a gente tem boa vontade de comprar uma bolsa, tem uma boa vontade de conquistar um bem material, mas não tem uma boa vontade de cuidar da nossa espiritualidade. Então olha lá, transforma as próprias energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando o óleo da boa vontade. Então é preciso ter a boa vontade para acessar esse óleo, para manter essa chama acesa. Na renúncia e no sacrifício em Cristo, passando realmente a brilhar. Então eu preciso colocar óleo na minha candeia. Eu preciso acessar isso para que essa luz não se apague. Foi isso que Jesus disse para a gente. E lá, ó, em Salmo 82, o que foi dito? Vós sois deuses. Existe um aspecto divino dentro da minha alma. Brilhai a vossa luz, também em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Brilhai a vossa luz. Foram essas mensagens com a parábola do candeeiro que Jesus trouxe para a gente. Então, vós sois deuses, brilhai a vossa luz. O que ele quis dizer? Vocês são seres espirituais e possuem dentro de vocês condições de despertar virtudes de amor, de respeito, de compreensão, de perdão, né? E lá, Jesus chamando a gente, ó, né? A passagem de Jesus na terra foi toda convidativa para que nós pudéssemos compreender essa mensagem de que somos almas, que somos seres crísticos e que podemos, ele falou, vós podeis fazer isso, tudo o que eu faço e muito mais. Porque nós temos esse potencial, mas não alimentamos essa chama. Vamos pensar aqui, onde que está essa chama hoje? Está em cima da mesa, está no veleiro, está embaixo do colchão? Né? Aonde que nós estamos cuidando do nosso candeeiro? Onde que ele está? Hoje, nos últimos dias, nas últimas semanas. Que óleo que nós temos usado para poder manter essa chama acesa? A palavra, o evangelho, os ensinamentos e os exemplos de Jesus são o eterno combustível que alimenta a chama da iluminação. As palavras de Jesus, o evangelho, que é a história dele, a vida dele,
E os ensinamentos e, acima de tudo, os exemplos que Jesus nos deu são os eternos combustíveis que alimentam a chama da iluminação. Nossa, agora imagina, ele contou uma história de um candeeiro, mas aqui eu estou vendo 20 candeiros, 30 candeiros aqui, ó. Aí, cada potinho de barro de um jeito diferente, né? Um mais sujo, outro mais limpo, né? Um óleo mais pequenininho, outro óleo mais cheio, mas nós somos os candeeiros que Jesus quis dizer. Essa iluminação está ligada à iluminação interior de conscientização, de despertar e de libertação da alma em cada ser humano. E aí sabe qual que é o nosso problema? Que muitas vezes eu não estou preocupada se o meu pavio está bom, se a minha chama está boa, eu fico olhando o candeeiro do outro. Aí eu falo assim, aquele candeeiro ali, ó, tá fazendo um monte de coisa errada. Aquele candeeiro ali, ó, não presta. Aquele outro ali, vixe Maria, só quer aparecer. Em vez de preocupar com o meu óleo, com o meu pavio, com a minha chama, com a minha consciência, eu fico preocupado com o candeeiro do outro. Se o candeeiro está aparecendo no Instagram, né, gente? Aí eu fico lá, passando o dedo para olhar o candeeiro do Instagram do outro. E esqueço de cuidar do meu candeeiro, para procurar saber onde que ele está, como que eu tenho cuidado desse candeeiro, né? Essa iluminação está ligada à pureza. Eu estou brincando, viu, gente? Que eu também olho o Instagram. Essa iluminação está ligada à pureza do coração, né? Então, quão puro anda o seu coração? Né? O que você tem carregado? O que você tem permitido permanecer nas suas emoções? Cuja alma, olha só, aqui é um fator importantíssimo, cuja alma optou por seguir Jesus Cristo. Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos escolher e decidir, levantar e alimentar minha alma. Se eu não fizer isso todos os dias, vai ficando fraco. A luz vai apagando, o pavio vai diminuindo, o olhinho vai acabando. Então é a alma que optou por seguir os exemplos de Jesus, acendendo no seu coração os talentos que você recebeu do Pai. Tem outro detalhe, viu? Cada candeeiro tem um talento especial. Vamos pensar assim? Tem um candeeiro que serve para iluminar a casa de uma família. Tem candeeiro que serve para iluminar uma biblioteca. Tem candeeiro que serve para iluminar um hospital. Cada candeeiro tem um talento específico e especial. Nenhum candeeiro é menos importante do que o outro ou não tem uma função importante para Deus. Aí vem, né? Qual é o meu talento? O que Jesus, o que Deus me deu de especial? Qual é o dom que eu carrego? A Cris tem uma voz linda, aqui o candeeiro, iluminando a nossa alma na arte de ouvir uma melodia que acalma o nosso espírito. O talento dela aqui, ó. As meninas, o talento delas, o candeeiro foi usado ali com as mãos energéticas para trazer cura. Meu talento, eu gosto de conversar. Meu candeirinho aqui é de falar, né? E o seu? Qual é o seu talento? Né? Por que Deus te deu a chama do amor divino? Você fazer o quê, criatura de Deus? Né? Essa iluminação está ligada à pureza do coração, cuja alma optou por seguir Jesus. Optou, eu preciso escolher. Porque Deus deu para a gente o livre-arbítrio. E eu posso decidir deixar meu candeeiro embaixo da mesa. Séculos e séculos e séculos. Posso?
Só que tem um detalhe, depois quando eu decidi pegar ele e pôr ele para trabalhar, eu vou ter que tirar teia, aranha, carrapato, pulga, escorpião lá de dentro. Porque ele ficou sem utilidade. Acender no seu coração os talentos que você recebeu do Pai, com luzes refletoras do caminho que o levará ao alto. É esse livro, tá, gente? Bezerra de Menezes, estudando o Evangelho, tá? Aí tem um capítulozinho que fala da parábola do candeeiro com essas palavras. Pode, Cris. E a simbologia do alqueire? Que nós vimos agora o que significou o candeeiro, né? E o alqueire? O alqueire não é o cesto? Não é o cesto, gente? Sim. Vocês não dormem não, pelo amor de Deus. Sim. O alqueire é o cesto, né? Olha lá o cesto, ó. Sendo colocado sobre o candeeiro. O que significa esse cesto? O alqueire, que é o cesto, simboliza nossas resistências pautadas na ideologia materialista. Quando a gente esquece que a gente tem uma alma e que essa alma está aqui para evoluir, a gente acha que a gente é um corpo. A gente acha que a gente tem um CPF, um nome, um endereço e precisa pagar boleto no final do mês. A gente acha que a nossa existência se resume a isso. E aí o peso do cesto encobre o meu ser espiritual. E eu acordo, trabalho, como, trabalho, durmo. Acordo, como, trabalho, durmo. Identificada com as obrigações. Tem gente que estuda, né? Eu tô vendo menininha ali novinha, né? Então, estuda, cuida de casa, paga boleto e dorme. E a gente fica identificada com essas funções. E ao peso do cesto do alqueire sobre nós, apagando a nossa essência espiritual. E aí, ó, o candeeiro ficando escondidinho. Na Cláudia, mas então qual é a função? É a gente fazer tudo isso que nós fazemos com a consciência espiritual. Então eu vou trabalhar, eu vou limpar minha casa, vou limpar minha casa, porque isso é importante, nós estamos na terra. Mas com o quesito da consciência espiritual, de fazer isso com amor. Então eu posso trabalhar e ganhar dinheiro? Deve, mas colocando o seu talento a serviço da sua evolução e do próximo. É trazer consciência espiritual, inteligência consciencial para tudo que nós fazemos. E não deixar esse peso desse cesto. Deixar a nossa luz fraquinha, que acaba apagando nossa luz, nosso brilho. Brilhai a vossa luz. Cadê a nossa luz, gente? Não é? O alqueire, então, simboliza nossas resistências pautadas na ideologia materialista e comportamental da personalidade egóica. Todos nós temos uma personalidade por onde manifestamos a nossa essência. É uma personalidade egóica. O ego é fundamental. Sem ele, nós não seríamos nós, nossas expressões. O problema é que a gente identifica com ele. Nós deveríamos aprender a desenvolver a consciência espiritual e colocar a nossa personalidade para trabalhar para a nossa alma. Tipo assim, você vai ser minha funcionária agora. Coloca a sua personalidade, sua forma de se expressar para trabalhar e potencializar o que é preciso ser desenvolvido no seu espírito. Só que a gente não lembra disso. A gente vira o cesto em vez de virar o candeeiro. A gente se identifica com o cesto que carrega o quê? Comida. Sol. Não ilumina. Não se ilumina e não ilumina o ambiente. Nós nos identificamos. E quanto tempo
vidas e vidas identificadas com Alqueire, né? Eu me coloco como pessoa aprendiz, né? Tomar isso como consciência e trazer isso para a prática do dia a dia é a nossa maior tarefa. Jesus nos lembra que não devemos sobrepô-lo à nossa consciência espiritual. Então, o Alqueire não deve tampar, não deve abafar, não deve sobrepor a nossa consciência espiritual. Ele deve ser usado. A nossa experiência material, ela é importante para nos potencializar, para nos desenvolver. Quando encobrimos a nossa consciência espiritual, a nossa personalidade egóica temporária, o que acontece? Adoecemos. Por quê? Porque estamos aqui para potencializar a consciência do Espírito, mas esquecemos disso, né? Não somos seres humanos vivenciando uma experiência espiritual. Muita gente pensa isso, né? Eu sou humano e de vez em quando eu vou no centro espírita tomar um passe, na igreja assistir uma missa, né? Participar do culto. Então a gente acha que nós achamos que somos seres humanos com algumas vivências espirituais. Não, nós somos seres espirituais. Eu sou uma alma, eu não tenho uma alma, eu tenho um corpo. Nós somos seres espirituais vivenciando uma existência humana. É diferente. Acordar todos os dias e lembrar disso. Acordei, joguei água no rosto, escovei o dente, sou um espírito. Como que eu posso fazer para me desenvolver? Usando todas as relações familiares, de trabalho, todas as nossas conexões para potencializar as virtudes que só a alma pode desenvolver. Ficou claro o candeeiro e o alqueire? Muito interessante, né? Estudar a parábola de forma terapêutica, que é o que Jesus trouxe para nós. O peso do alqueire, e o peso do alqueire, né? O que significa o peso do alqueire? O quanto desconectados estamos da nossa essência. Quando ele fala, não deixei a luz, a vela, o candeeiro embaixo do cesto, o que ele diz? Conecta com a sua essência, conecta com a sua alma, acende a sua luz, potencializa a sua consciência espiritual. Qual é o alqueire que permitimos encobrir nossa consciência? Aí é a reflexão de cada um. Qual o alqueire que você está permitindo que a sua consciência espiritual fique escondida? Materialismo? Preocupação excessiva com a matéria? Em detrimento da espiritual, tá? Nós somos seres espirituais e vivências humanas. Dai a César o que é de César. Precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, mas a escolha da materialidade em prol da escolha consciencial espiritual deixa pesado o cesto em cima de nós. Sentimentos egóicos, que também são normais e naturais para o nosso nível evolutivo. A questão é o quanto de orgulho eu carrego e por quê. Todo sentimento traz uma mensagem. Todo sentimento traz uma mensagem. Tem se falado muito de inteligência racional, inteligência emocional. Então, entender nossas emoções, observá-las e cuidar delas é fundamental. O orgulho de tudo não é mal. Ele tem uma função. Qual que é a função do orgulho? A Cláudia está doida, estou falando que o orgulho não é ruim. Qual que é a função do orgulho?
fazer presente na vida. É quando eu tenho medo de não ser importante. É quando eu tenho medo de não fazer diferença na vida dos outros. Só que usamos de forma inadequada. Eu faço isso que o orgulho vem fazer em detrimento do outro. Eu quero ser melhor que o outro. E se eu usar a necessidade do orgulho, que é de se fazer importante, para melhorar a vida do outro, o orgulho vai diminuindo. E o trabalho, o auxílio, a caridade vai aumentando. E eu vou ficar importante. Faz sentido, gente? O tanto que Jesus era profundo. Todo sentimento traz uma mensagem. Só que a gente usa ele na potencialidade negativa. Se a gente potencializar a emoção para o positivo, puf, é a mágica. Como fazer isso? Todos os dias, alimentando a minha chama consciencial. Só que a gente preocupa com o candeeiro que está lá no Instagram. Né? Perdemos tempo. Sentimentos egóicos de orgulho, egoísmo ou vaidade. Né? Então, qual que é o peso do alqueire? Qual é o cesto que está diminuindo a minha luz, o meu pavio? Prazeres momentâneos, desejos, que são bons também, mas só tem que tomar cuidado se ele não vai apagar muito a minha chama. Nós estamos aqui para vivenciar uma experiência humana. Tudo bem. Só que quando isso fica maior do que a sua chama espiritual, o alqueire vai abafar a sua luz. Distrações, rebeldia, preguiça moral, ganhos secundários. Tem muita gente que não quer se conectar com a sua chama do candeeiro porque dá trabalho. Lembra que o óleo precisa ter boa vontade? Lembra que Jesus pediu para você optar por ser bom? Eu preciso de coragem, eu preciso de trabalho, eu preciso de esforço. E muitas vezes eu não estou a fim de colocar o óleo não, porque dá trabalho. E eu vou deixar o cesto lá me encobrindo mesmo. Está melhor assim. Quantas distrações nos afastam do nosso verdadeiro propósito? Distrações mesmo. Que é esse cesto, esse alqueire, né? Medo de ter contato com os nossos verdadeiros eus, nossas personalidades. Somos reencarnacionistas, acreditamos na vida após a morte. Então imagina quantos corpos, quantos candeeiros que já carregaram a nossa alma, a nossa essência, a nossa consciência espiritual. E às vezes um candeeiro que eu deixei lá atrás, numa existência lá atrás, eu não trabalhei a chama espiritual dele e tem um monte de teia de aranha guardado lá. Eu carrego a lembrança desse candeeiro para essa existência. E aí eu estou com medo de pegar o candeeiro e fazer a faxininha moral, consciencial, daquilo que eu me enganei, daquilo que eu me perdi. E aí eu tenho medo de acessar esse lugar. É a sombra, é o inconsciente. E aí, para eu não cuidar disso, eu deixo o alqueire sobrepor a minha iluminação, a minha chama dessa existência. Tá claro, gente? Sim. Tá muito, tô falando difícil não, né? Medo de ter contato com o nosso verdadeiro eu, reencontrar nossas feridas emocionais que nos geram culpa e vergonha, e tá tudo bem. Só que olha só que interessante, né? Eu tenho medo da sombra, eu não quero acessar a sombra, eu me sinto culpado, eu me sinto inseguro de ir nessas memórias. Só que olha a contraposição, né? Se eu não acender a luz,
se eu não acessar esse óleo, se eu não colocar luz nesse pavio, a sombra vai ficar mais forte. Então eu só posso diminuir a minha sombra, os meus medos, as minhas feridas emocionais, né? Os meus traumas, os meus erros, os meus enganos, se eu colocar luz. Senão, o candeeiro vai ficar embaixo do alqueire, embaixo do colchão, sem fazer a função que ele veio fazer. Fuga das nossas sombras que tanto tememos e acabamos escondendo de nós mesmos. Temos medo de nos enfrentarmos, de olharmos no espelho e encarar tudo que a gente fez. É fácil? Desafiador. Até arrepia. Mas é o único caminho. Olha essa imagem, que linda. Quantos candeeiros acesos? Aonde? Aonde todo mundo possa ver. Fazendo a função que o candeeiro tem, que é iluminar. E aí eu estou falando de forma simbólica das velhinhas ali, dos pavis acesos, de Jesus e dos apóstolos. Quantos candeeiros? Cumprindo sua missão, aprendendo, se colocando à disposição, disponíveis para o aprendizado espiritual. Todos os 12 apóstolos cumpriram sua missão, até Judas. Jesus já sabia que Judas ia falhar, permitiu e acolheu. Quantos candeeiros acesos nessa imagem, né? E Jesus não escolheu os capacitados. A gente acha, né? Nossa, os 12 apóstolos vieram prontinho. Ele capacitou os escolhidos. Essa frase eu adoro. Jesus não escolheu os capacitados. Ele capacitou os escolhidos. Ele acreditou que aquelas 12 pessoas iam fazer a função do candeeiro, que Jesus e Deus falou, eles podem fazer. Eles poderiam ter falhado? Sim, temos livre-arbítrio. Mas eles escolheram, eles optaram. E nós estamos hoje falando das histórias de Jesus porque eles cumpriram a função que eles vieram fazer. Nós estamos há 2022 anos após o nascimento de Jesus, tentando manter nossa luzinha, nosso pavio aceso. Com muita dificuldade, né, gente? E o velador? Então nós vimos o candeeiro, o alqueire e o velador, que é o suporte, né? Que é a mesa, que é aquela prateleirazinha que está ali na parede, lá em cima, que onde é para onde o candeeiro deve ficar, e não escondido embaixo do colchão, embaixo de um cesto. O velador é o suporte para a consciência. Então Deus te deu uma alma, um espírito, uma consciência. Ele te deu um corpo, um barro para poder habitar, para que a sua alma possa habitar esse corpo. Ele te deu o óleo, que é a espiritualidade intrínseca, e ele te deu suporte para a consciência. O que é esse suporte? Como você tem cuidado da sua consciência? Tem procurado dar condições para que ela exerça a sua função? O que pode ser suporte para a sua consciência espiritual? Vamos pensar? Olha lá, ó, a candeia e o velador é o suporte, né? Que eu falei, pode ser de madeira, pode ser uma prateleira, pode ser até de metal. É o suporte. O que é o suporte para essa consciência?
coragem de se autoconhecer, é sentar o bumbum na cadeirinha e pôr a cachola para pensar. O que eu tenho feito? Por que eu tenho feito? Por que eu agi assim? Será que eu posso fazer diferente? Onde estão as minhas emoções? Por onde andam os meus pensamentos? Autoconhecimento, autoobservação, autopercepção, suporte para a consciência. Eu faço isso com qual frequência? Eu me coloco à disposição de fazer isso? Eu fujo disso? Meditação para desenvolver o silêncio mental. Nossa mente é muito tagarela, gente. O dia inteiro. E normalmente não são pensamentos bons. Eu não dou conta. Por que eu não fiz? Deixei passar. Eu não consigo. E se o outro me magoar? O outro me magoou. Não devia ter feito. Pensamentos, um suporte para desenvolvimento da consciência espiritual, silêncio mental. Tem uma frase que eu adoro que diz assim, ó: quando eu rezo, eu falo com Deus. Quando eu medito, eu escuto Deus. E o que é meditação? É estar presente no silêncio mental. Por isso que hoje em dia está tão... Só que comercializaram isso, né? Você pode fazer com o aplicativo de celular, sentar. Eu cheguei e tinha uma senhora sentada no banco ali fora, no jardim. Antes de vir, eu sentei no jardim da minha casa, observei o céu, os pássaros. Entrei em conexão com a minha consciência. Silenciei minha mente. Estudei, montei a palestra. Está tudo pronto, agora eu vou silenciar. Nós temos esse hábito de dar o suporte para a sua consciência. A gente toma banho, lava o cabelo, faz a barba, passa perfume, cuida do barro, do corpo. Mas não temos exercícios conscienciais, frequentes. Conexão com o simples, com a natureza. Acabei de dar um exemplo. Deus, outra frase que eu adoro, nós não vivemos na natureza, nós somos a natureza. Você é energia. Você é a natureza. É diferente. Jornada interna ao seu verdadeiro propósito existencial. Aquilo que eu falei, cada candeeiro tem uma função. A Cris, eu é de conversar, as meninas é de cura, Marcelino é de receber a gente ali com simpatia e alegria, a Mary é de evangelização. Cada um tem uma função. Você está conectado com o seu propósito existencial? Quando você sabe qual é o seu propósito, isso dá suporte para a sua consciência ficar tranquila. Sabe o que nos causa angústia? Quando nos distanciamos do nosso propósito existencial. Você veio para desenvolver uma virtude, você veio para desenvolver um trabalho, e você está longe disso. Não dou suporte para a minha consciência. Encarar suas sombras que fazem parte da sua história reencarnatória, aquela história de mexer no candeeiro que ficou guardadinho e está cheio de aranha, escorpião. Desenvolver o auto-amor através da autoaceitação e do auto-perdão. Quantas cobranças que nos fazemos, quantas culpas que carregamos. Se eu não praticar o auto-amor diariamente, eu não vou dar suporte para a minha consciência ficar iluminada, ela vai ficar fraquinha. Praticamos as virtudes do auto-amor, da autoaceitação e do auto-perdão? Com qual frequência?
interior é o momento do despertar. Esse momento é individual. Existem almas que ficam séculos e séculos e séculos sem despertar. Ele é individual. Gente, quando eu fiz, a letra estava maior, agora ficou pequenininha. Assim, a iluminação interior é o momento de despertar, de libertação da alma. É quando pegamos tudo isso que estamos aprendendo hoje e colocamos na prática. Ler parábolas e não trazer para o seu dia a dia não teve a função do despertar. E quando a gente faz essa libertação, a gente acende a alma. Cada ser humano é um local de transformação, renovação, fé, cura e evolução espiritual. Cada ser humano, cada alma, cada candeeiro. Quando Jesus olhou para nós e falou, vós sois deuses, ele sabia do potencial que cada um de nós carregamos. Na batalha íntima do bem contra o mal, íntima, a gente tem medo danado do mal, da inveja, do ódio do outro, como diz, né, do nosso amigo demônio. Mas os maiores demônios estão dentro de nós. São as nossas sombras, as nossas escolhas erradas que fizemos e que não trabalhamos para acolhermos. Quando Jesus falou que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, o que ele quis dizer? Todo mundo tem aranha, tem lagartixa, tem escorpião, todo mundo tem. O que ele falou? Abaixa, desarma e acende a luz da consciência espiritual. Cuida da sua pedra, em vez de você tentar apedrejar o outro. A candeia se assemelha à mente esclarecida, iluminada, consciente da sua função, enobrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. E Jesus de novo lá atrás, explicando para a criancinha a importância de a gente acender a nossa luz. Ainda no Evangelho de Mateus depois escreveu, né? Foi o evangelista lá que era coletor de imposto, né? Ele ainda escreveu no capítulo 6, versículo 22 a 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que ele quis dizer? Que a candeia do corpo são os olhos. Aquilo que eu observo. Como eu observo? É a minha capacidade de me iluminar. Se houver luz nos meus olhos, se houver consciência no meu olhar, minha vida será iluminada. Então é minha percepção. Todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se nos meus olhos eu não acender o pavio da compreensão, do amor, da consciência, da aceitação e do perdão, no meu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti, que em ti há são trevas, quão grande será tais trevas? Próximo. Não deixei sua candeia debaixo do cesto. Usemos e potencializemos nossa consciência espiritual. Você é um filho de Deus e uma alma aprendiz. Eu adoro dizer essa frase, né? Você é um filho de Deus e alma aprendiz. Permita-se recomeçar quantas vezes forem necessárias. Permita-se acordar diariamente e acessar essa humildade. Permita-se ter consciência de quem você é e o que você está fazendo aqui, incluindo sua sombra. O problema nosso é que a gente quer chegar na perfeição sem buscar o processo, sem aceitar as dores,
os erros e os enganos. A gente esconde isso. Não, eu sou uma alma aprendiz. Uma vez meu filho ficou bravo comigo, porque eu esqueci do treinamento dele de karatê. Ele tem 12 anos, ele brigou comigo, ficou bravo. Mas desde o dia que eu acolhi esse conceito para mim, eu falei: filho, eu errei, me desculpa. Mas está tudo bem, eu estou em treinamento, eu sou uma alma aprendiz. falei, me desculpa. O que eu posso fazer para consertar? Eu vou lá conversar com o professor, vamos marcar outro horário. Ele olhou assim para mim. Para eu não bancar de mãe perfeita que não pode errar. Para eu não culpar ele, porque não foi ele que me lembrou do treino. Olha que interessante. Filho, eu errei, desculpa. Mas está tudo bem, eu estou em treinamento, eu sou uma alma aprendiz. Como podemos fazer para resolver isso? E ele também, quando erra, a gente pune. A gente fala: você não fez certo, você fez errado. Não, você está aprendendo, você está em treinamento. Todos nós estamos. Você é um filho de Deus e uma alma aprendiz. Eu acho que é só mais um. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Faz diferença, gente? Sim. Você tem um corpo, tem sentimentos e tem pensamentos, mas você não é isso. Você é muito, muito mais do que isso. Só que a gente se identifica com os pensamentos. A gente se identifica com as emoções. Estou triste, eu me identifico com a tristeza. A tristeza traz uma mensagem, às vezes é uma saudade. Escuta a mensagem dessa emoção e puxa a consciência espiritual. Eu só vejo a ilha quando eu saio da ilha. Eu só vejo que eu sou ilha quando eu saio da ilha. Se eu não sair da ilha, se eu não puxar minha consciência para me perceber e me observar, eu vou achar que eu sou a ilha. Mas a sua essência é pautada pela luz da consciência espiritual. Conecte com a sua essência. Acenda o pavio do seu candeeiro. Acho que tem mais um. Brilhai a vossa luz. Olha lá, a lamparinazinha acesa, o livro para a gente estudar, um horizonte espiritual a ser acessado. Que nós possamos sair daqui hoje à noite com essa mensagem. Aonde eu estou colocando o meu candeeiro? Como está o meu pavio? A quanto anda o meu olhinho da espiritualidade? Gente, obrigada pela paciência de vocês. Desculpa aí qualquer coisa. E é um prazer, tá vendo que eu falei? Meu candeeiro é de conversar, né? Eu sou boa de conversa. Esse é o meu talento.